para todos nós. Estamos aqui de volta para gravar mais uma aula com vocês. Hoje, nosso tema é a emancipação do Brasil, ou seja, a independência do Brasil a partir de 1822. Vou compartilhar aqui com a turma uma PowerPoint para a gente seguir no nosso roteiro aí, não é isso? Então está lá, primeiro reinado, 1822, 1831. Bom, para começar a falar sobre esse assunto com vocês, fazer primeiro aí o que nós chamamos aí nessas noções iniciais, né? Então veja, se por um lado o contexto, a conjuntura, né, da emancipação do Brasil, do rompimento com os laços coloniais com Portugal, estão aí enganjados dentro de um grande movimento no continente latino-americano, do início do século XIX, por outro lado, ele tem características diferentes, né? Por exemplo, aqui não tem no Brasil não houve um sentimento de unidade nacional para que esse movimento eclodisse. Não tinha figuras, né, importantes aí à frente de exércitos populares, né, exércitos, povo, como você teve na América Latina, na América Espanhola, por todo, figura aí de Simão Bolívar, né, de San Martín, não tinha aqui isso, né? Na realidade, o que acontecia no Brasil, justamente nesse final de década de 1810, início de 1820, era que, por força das cortes portuguesas, né, aquilo que a gente falou lá quando a gente falou do período joanino no Brasil, período de Dom João, né, de Dom João VI no Brasil, essas províncias estavam muito mais ligadas diretamente a Portugal, com as suas juntas governativas, impostas aí pelas cortes portuguesas, né, do que basicamente interligadas entre si. Havia muito mais uma ligação com a metrópole de cada província, as mais importantes aí, né, Bahia, Pernambuco, o Grão-Pará, né, próprio Rio de Janeiro, estão mais ligados à metrópole portuguesa do que entre si mesmo, uma relação interprovincial. Então, isso também é um dado que nos chama muita atenção, né? Então, aqui, o nosso processo foi um processo muito mais provindo, né, vindo de uma reação da aristocracia agrária, essa aristocracia colonial, né, elite colonial, assim por dizer, uma reação contra a vontade da metrópole de voltar ao sistema do pacto colonial, né, as condições anteriores à chegada da coroa portuguesa no Brasil, né, voltar lá anterior à chegada de Dom João VI, a imposição de novo aí do pacto colonial, do monopólio, etc. Então, essa é muito mais uma reação a esse momento do que, de fato, um movimento de emancipação, né? Agora a gente tem aí algumas experiências anteriores, mas na análise da conjuntura desse tempo, é mais ou menos por aí. Ora, a colônia já vive uma série de crises econômicas, né? Desvalorização do preço
do açúcar, né? Déficit na balança econômica, comercial. O Brasil importa muito mais do que exporta. Ele importa, né? Tudo, e exporta muito pouca coisa. Então, isso já cria uma situação de desagravo, né? De desagrado dessa aristocracia. E aí, politicamente, quando há uma reação portuguesa de querer impor de novo as mesmas condições anteriores à chegada da coroa portuguesa, essa aristocracia não vai reagir, não é mesmo? Então, você já tem alguns levantes aí populares, indicativos, né? O levante da Bahia, 1821, né? Anterior ao processo, ainda já ao grito, chamado Grito da Independência, né? Onde a junta governativa imposta pelas cortes portuguesas foi destituída, né? Houve um levante, é mesmo? Um levante lá da. Mas é um movimento que não teve a unidade, de fato, um movimento muito local, né? Embora estivesse cercado Salvador, tomado o governo, não sei das quantas, mas ali a reação imediata do governo, né? Do governo do príncipe regente Dom Pedro I. Dom Pedro já queria apresentar-se, já se apresentava como o mediador desse processo, é isso? A discutir interesses dos brasileiros, dessa aristocracia agrária brasileira, os interesses dos portugueses que aqui estavam, né? Comerciantes, militares, etc., que, né? Viviam, ele já começava a articular isso. É. Então, esses levantes vão justamente dar a Dom Pedro assim, o start, ou, né, de, de ser o mediador disso, né, de ser o orientador do processo, para que lado que ele vai atender, para que lado, né, mediar esses interesses que estão todos por aí rodando. Interesse do brasileiro, querendo autonomia, interesse dos portugueses, querendo manter a condição. Né? No Grão-Pará, essa questão tomou aí traços extremamente populares. Né? Você tem figuras, por exemplo, uma figura do Cônigo Batista de Campos, ele junta lá ribeirinhos e populares, né? E trabalhadores, etc., camponeses, e toma o governo, né? Toma de assalto o governo, né? E, e já impõe aí uma república, como do tipo, né? É uma revolta popular. Ora, essa aristocracia ela não quer uma participação de povo no processo de independência. Ela não quer né? Ela, ela quer os interesses seus, até porque está em jogo aquilo que é o cerne da estrutura econômica colonial, que é o escravagismo. Né? Então, o Cônigo Batista ele já vem com a proposta de, né, libertação dos escravos, fim da escravidão, o que é mais, isso aí não é interessante para a aristocracia. Então, ela vai reagir, vai retirar apoio, né, e vai reagir contrário. Aí você tem casos, por exemplo, uma figura dele foi executado, né, icônico, o Cônigo Batista de Campos foi executado, né, muitos deles fuzilados, 300 deles, para você ter ideia, foram colocados dentro do porão de um navio lá, jogado sal, né, fechado e depois aberto. Tinha lá 300 corpos de brasileiros que lutavam pela independência, justamente feito por um mercenário, né, pago pelo governo brasileiro para coibir esses levantes populares visando a independência do Brasil. Né? Então a gente percebe que é bem um acordo das elites
agrárias coloniais, as elites, essa aristocracia, né? Passando aí para frente, então, a formação do Estado brasileiro. Então, a partir daí, o que, que surge? Né? No dia 7 de setembro, famoso 7 de setembro de 1822, é o chamado Grito da Independência, né? 2 dias atrás, nós estivemos comemorando, né? Quem visita o Museu de Ipiranga, em São Paulo, tem lá o quadro mais famoso da independência do Brasil. E é interessante que o artista, o Pedro Américo, né, faz uma leitura muito interessante sobre esse momento no seu quadro, ele relata muito claro ali para nós. Vocês forem visualizar, né, o quadro da independência, o Grito do Ipiranga, né? Então, vamos ter lá a figura de Dom Pedro, cheio de bordões e medalhas, né? Vestido num traje de gala, em cima né, uma colina, levantando a sua espada, né? Ao lado ali na frente dele, ao lado dos seus assessores, né? À frente, você tem os dragões da independência, né? Aquele movimento todo, isso. E ao lado tem um carro de boi com um carreiro, né? Entrando ali às margens do Riacho do Ipiranga, e com um olhar de que não está entendendo nada, né? O que é aquilo? Então, a gente percebe muito bem que é uma questão entre eles só. O povo, se é representado ali naquele carreiro, ele não está entendendo absolutamente nada que está acontecendo. Então, isso é interessante para a gente fazer uma análise, a formação do Estado brasileiro. Embora não é aquele ato em si, o ato do grito, né? Houveram muitos gritos. Esse grito do Grão-Pará, o grito da Bahia, né? Em São Paulo, Rio de Janeiro, no Piauí, no Rio Grande do Sul, na República, lá na região cisplatina, no Uruguai, que ainda pertence ao Brasil, esses movimentos vão estar todos ali interligados, não é isso? Dentro desse processo. Então, feito o ato, né, o Brasil separou-se de fato ali no dia 7 de setembro de 1822, mas muitas dessas juntas governativas foram colocadas pelas cortes portuguesas a partir de 1820, né? Portanto, nesses 2 últimos anos, elas não aceitaram a independência. Houve reação, porque, afinal de contas, os interesses econômicos desse pessoal estavam muito mais ligados a Portugal, comércio, etc., os interesses, do que propriamente na formação do Estado brasileiro. Então, isso houve reação, né? O que levou a Dom Pedro a ter que contratar aí mercenários franceses, ingleses, né? Contar com uma milícia nacional, quer dizer, recrutava ali dentro da população pessoas um pouco, né, conhecimento de militar, mas eram chamados, né, de quando a lutar quando houvesse uma reação. Então, essas reações aconteceram, né? Mas o fato é que agora tem um país para você formar, né? Então, é, precisamos do reconhecimento desse movimento, né? A Inglaterra se colocou aí à frente disso, né? A Inglaterra já estava aqui trazendo a coroa portuguesa e para ela é interessante permanecer, não é isso? Porque isso é um baita do mercado para os seus investimentos, né? Para a sua
para a venda dos seus produtos, mercado de consumo, né, para investimento de capitais. Então, fundamental. Ela é a pioneira, né? Ela reconhece, logo de cara, a formação do Estado brasileiro, mas mediante uma série de concessões, de tratados, que lhe davam primazia e privilégio no comércio exterior. Afinal de contas, agora o Brasil é um país autônomo, né? Então, importante essas relações diplomáticas externas para você dar vida ao país. O país não vive isolado, né? Ele precisa de outras relações, e essas relações, a Inglaterra vai sair na frente disso. Inclusive, permeando ali diplomaticamente a relação de Portugal com o Brasil. O Brasil aceita Portugal, afinal de contas, o pai de Dom Pedro é o rei de Portugal, é Dom João VI. Então, agora Dom Pedro I, imperador do Brasil, né? Então, o Brasil paga a indenização a Portugal de 2 mil libras, milhões de libras, que na realidade nem chega em Portugal, porque vai direto pagar a dívida de Portugal com a Inglaterra, encher os cofres ingleses, né? Mas os Estados Unidos também. Aliás, os Estados Unidos é o primeiro a, a reconhecer a independência do Brasil. A Inglaterra reconheceu a partir do momento que ela recebeu os benefícios desses acordos econômicos, né? Mas agora nós temos que formar o Estado brasileiro. Então, nós colocamos aí o primeiro título, nós vamos ter uma monarquia constitucional absolutista. Interessante porque uma coisa é meio antagônica à outra. Uma Constituição com poder absoluto, isso não fala muito bem, né? Mas é interessante, isso é o Brasil. Essas coisas brasileiras, né? Você tem o regime optado é uma monarquia, a modelo, aliás, você não quer romper, né? Nesse primeiro momento, não é um rompimento assim com Portugal de fato, né? Então, até manter o próprio regime político, né? Mas sob uma Constituição, e essa Constituição garante ao imperador, ao chefe do Poder Executivo, que é o imperador, né, poderes absolutos, intervir em tudo. Vamos melhorar isso para a gente compreender. É através da Constituição de 1824 que isso vai ocorrer. Então, você tem um cenário político no Brasil interessante, né? Você tem o chamado Partido Brasileiro e o Partido Português. O que é isso? Podemos dizer que são os partidos iguais aos partidos de hoje, tem, né, manifesto, estatuto, né, se organizam em instituições, mas movimentos políticos, né? Por um lado, um grupo de brasileiros, do outro lado, um grupo de portugueses. Afinal de contas, os portugueses estão aqui 300 anos, né? Ocupando os mais altos cargos da administração, né? Da estrutura do Estado. Então, o pessoal não vai sair de uma vez. Não se fez uma guerra para expulsar esse povo, né? Seria um acordo político, né? Então, de um lado, o Partido Brasileiro, representado por essa, né, aristocracia brasileira, do outro lado, os portugueses, representados ali pelos chefes militares, grandes comerciantes e etc., né? E pelo próprio, agora, imperador, né? Dom Pedro é um português, né? E esses portugueses têm interesse em ficar muito estreitos os seus laços com Portugal, porque os seus negócios estão ali, não é mesmo? Então, apresentam-se esses dois grupos, né? Dom Pedro convoca uma constituinte, né? Notáveis indivíduos, né? Eleitos diretos e indiretamente, em questão de quem tem, né? Economicamente, quem tem dinheiro. Essa Constituição se dá, ela se instala, não é mesmo? O Pedro diz muito claramente que era uma Constituição para o Brasil, digna do Brasil e de mim. Então, ali
fica bem claro os rumos que ia tomar a nossa Constituição, que é aquilo que estrutura o Estado brasileiro, que configura o Estado nacional, né? A sua Constituição. Então, esses dois grupos, dentro do próprio grupo do Partido Brasileiro, você tem os chamados aristocratas, que defendem, liderados aí por José Bonifácio, né? José Bonifácio de Andrade, uma família proeminente, Santos, São Paulo, estou lá na Europa, né? O Seito, Portugal, o Seito bem, bem formado, né? Eles defendem o poder centralizado, o poder executivo forte, tanto a rigor aí estão em acordo, né, com o imperador, Dom Pedro I, e, por um lado, uma outra camada, uma outra facção chamada os democratas. Democratas em tese, né, que defendem o federalismo, a autonomia das províncias, né, o poder descentralizado. Esses dois grupos vão fazer um debate entre eles mesmos, né, e o Partido Português ali querendo uma monarquia absolutista, próxima de Portugal, até um Reino Unido, continua um Reino Unido, não sei se isso era possível, né, com Portugal, visando, naturalmente, defender os seus interesses comerciais, né, políticos. O José Bonifácio, né, defensor do poder centralizado, ele trata rapidinho de eliminar esses participantes aí dos democratas, né? Figura, por exemplo, aí nós vamos ler aí, ó, Januário da Cunha, deportado, Cipriano Barata. Falei nesse Cipriano Barata com vocês várias vezes, né? Esse é o homem das revoluções, ele estava em todas, né? Esse camarada está lá na Conjuração Baiana de 1798, ele está lá na Insurreição Pernambucana de 1817, ele vai tá aí agora no entremeio da formação da Constituinte, membro da Constituinte, ele vai estar lá, mesmo preso, vai estar lá na Confederação do Equador de 1824, vai estar lá nas revoltas a partir de 1830. Então, Cipriano Barata é uma figura maneira, não é isso? Cipriano Barata é bem Luiz Augusto, mais pancado, Gonçalves Lira acabou fugindo para Buenos Aires. Então, o Zé Bonifácio tratou logo de eliminar essa oposição aí dentro do Partido Brasileiro, mas cada vez Dom Pedro se aproximava mais do Partido Português, dos representantes do Partido Português, de forma que o próprio Zé Bonifácio, em 1823, tem que, né, apesar de ter ali a incumbência de elaborar algumas leis ordinárias, porque, né, a Constituição não está pronta, mas você tem que ter uma série de leis ali para você administrar o país, né? Ele próprio começa a ter uma oposição dessa aristocracia que o apoiou no primeiro instante, devido ao fato de que ele tinha uma tendência à abolição do escravagismo, né? Havia uma pressão da Inglaterra muito grande sobre isso já. Então, ele perde poder, o chamado Gabinete dos Andradas é obrigado a recuar, né? E a Constituinte está lá. Ora, como é que se dá essa questão, né? A defesa da instituição dos três poderes, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, ela tem uma tendência forte dentro da Constituinte, porque a maioria são de brasileiros, né? Então, embora os portugueses defendessem o absolutismo monárquico, os brasileiros defendiam uma Constituição, né, que trouxesse aí a instituição dos poderes, sendo o poder legislativo o poder maior, submetia, por exemplo, o exército ao poder legislativo em vez de poder executivo, né? Mas essa tendência ela
vai se esvaziar na medida que o partido português e Dom Pedro se impõe. Ele, o tempo todo ele ora destitui constituinte, ora caça deputados, quer dizer. Então, aquilo não avança muito, não, né? A chamada Constituição da Mandioca institui, por exemplo, que quem vota por quem tem tantos alqueires de mandioca, 150 alqueires de mandioca, né? Ou não sei o quê em termos de comércio, não sei o quê em termos de conta bancária, quer dizer, mais ou menos ali em torno de uma certa quantia, né? Então, interessante nessa Constituição que analfabetos votavam, olha só, né? Muitos eram analfabetos, mas possuíam riqueza. Então, instituído aí o voto censitário e, naturalmente, Dom Pedro e membros do partido conseguiram colocar um quarto poder aí, que vai justamente nos caracterizar aquilo que está lá na chamada Constituição Absolutista Brasileira. O poder moderador, além dos três poderes, além quer dizer, instituídos os três poderes, além de Dom Pedro poder indicar, né, senadores vitalícios e etc., indicar membros da Corte Judiciária, da Corte de Justiça, né, do Poder Judiciário, ele ainda tinha esse poder de vetar, de intervir, né, de censurar. Então, é o chamado poder moderador. Então, portanto, dava a ele poderes absolutos, né? Então, por isso que a gente já, enquanto a democracia, os absolutos. Mas tudo isso nós temos que lembrar que está dentro de um contexto, inclusive, de restauração das monarquias absolutistas na Europa através da Santa Aliança. Nós falamos lá com vocês anteriormente, quando nós falamos das revoluções liberais. Não é isso? Mas isso está sendo questionado lá na Europa. Então, lá está em declínio, está em debate, aqui nós estamos instituindo, né? Mas é um tempo aí de 2 anos de muito debate, né? Até surgir essa Constituição, bem modelo daquilo que a gente vai ver, né? A tendência da formação do Estado brasileiro, que é um Estado representante da aristocracia. Ele não é um representante da sociedade, né? E lógico que dentro desse tempo aí, muitos movimentos, né, se surgiram. Nós vamos destacar, dentre eles, a Confederação do Equador, de 1824. Olha, se nós olharmos para trás, desde 1817, com a insurreição pernambucana, isso não acabou. Isso está lá, né, embora fosse reprimida lá no primeiro momento, essas ideias começaram, porque a própria conjuntura, a própria condição das províncias do Nordeste continuavam muito ruins economicamente, né? Politicamente. Eu disse para vocês lá atrás um pouquinho, né? Esse pessoal estava muito mais próximo de Portugal do que do Rio de Janeiro, né? Ou seja, então ali essas questões se davam, né? Os interesses dos portugueses, comerciantes, né, e etc., do nordestino, que viviam no Nordeste, se conflitavam com os brasileiros que buscavam seus espaços dentro, né, agora desse novo cenário, que é um Brasil Estado soberano. Entendeu? Mas a conjuntura, a condição continua a mesma. Então, de novo, a insurreição pernambucana agora se insurge figuras aí como o Frei Caneca, é isso? Uma figura importante, chamados argonautas, né? O Frei Caneca se apresenta como uma das lideranças
E os ideais liberais estão colocados aí dentro da Confederação do Equador. Esses revoltosos, eles conseguem que o presidente da Junta Governativa de Recife, Cavalcante, aderisse ao movimento, conseguiram que a Bahia, né, então é um movimento, né, do Ceará, da Bahia, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, né, aderisse a esse movimento. E esse movimento é um movimento separatista mesmo, né? A criaram, baseado na formação dos Estados Unidos, né, da Confederação dos Estados Unidos da América. Eles trazem os ideais de república, federalismo, ou seja, autonomia das unidades federadas, das províncias, e propõem o fim da escravidão. Olha, aquilo que eu disse a vocês, o fim da escravidão está no cerne da questão, né? Na medida que se aproxima, o manifesto se aproxima do fim da escravidão, escuridão foi forte, da escravidão, aí as elites agrárias começam a retirar apoio. Certinho? E por mais que o movimento ganhe aí aspecto, inclusive, de autonomia, o Cavalcante, né, declara a República e a separação, né, do Estado brasileiro por essas províncias do Nordeste, Dom Pedro vai utilizar aí de mercenários e contratar estrangeiros, né, para poder sufocar o movimento. E o movimento acaba fracassando. Frei Caneca é fuzilado, outros são deportados e presos, etc. Cipriano Barata está lá no meio de novo, né? Aí vai ser preso perpétuo. Mas mesmo assim, lá da cadeia, ele escreve o tempo inteiro, conceito de muitas letras. Bom, e partimos então para o fim do primeiro reinado. O primeiro reinado, a partir de 1822 a 1831. Então, Dom Pedro tem um desgaste muito grande, afinal de contas, ele tem uma oposição muito grande do Partido Brasileiro. Afinal de contas, o nosso herói na independência perdeu legitimidade com o seu centralismo de governo, né? O seu absolutismo de governo, né? Então, ele vai perdendo apoio político e cada vez o Partido Brasileiro se opõe, né, a esse centralismo, né? Então, reações o tempo inteiro dentro da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, né? As províncias o tempo inteiro surgindo. Ele assina um acordo econômico com a Inglaterra e se propõe, né, inclusive constitucionalmente, ao fim do tráfico escravo em 1830. E aí, você já viu, perdeu o apoio dos escravocratas todos, né, dessa aristocracia, cuja base de força de trabalho era o trabalho escravo. Além do mais, a Guerra das Cisplatinas, a partir de 1825, que é a Guerra Cisplatina? É lá, justamente no Uruguai, né? O Uruguai começa uma guerra contra o Brasil de independência, com apoio da Argentina, e é anexado ao território argentino como República dos Reinos Unidos, né, da Cisplatina. Aquela área é uma área importante para o Brasil, porque é a área do estuário do Rio do Prata, né? O Brasil tem interesses, né, ali na região do Paraná, de Santa Catarina, do Mato Grosso, do Rio Paraguai, né, que desemboca no Rio da Prata. Isso ali dominado pela Argentina, para nós, é ruim. A Inglaterra também tem interesses econômicos ali. Mas o fato é que o Brasil entra também em conflito com a Argentina, né? E o Uruguai cria sua independência em 1828, que ele desgastou muito economicamente e politicamente Dom Pedro. Então, Dom Pedro
perde esse apoio todo. Em Portugal, seu irmão Dom Miguel está dando um golpe na coroa. Ele é o legítimo herdeiro do trono português, né? E como ele não vai para lá, porque seu pai morre em 826, e ele não volta a Portugal, ele está preferindo ser o Pedro I no Brasil do que o Pedro IV em Portugal. Então, ele, com toda essa falta de apoio, esse desgaste acontecido aqui no Brasil, que estava acontecendo, ele resolve abdicar, né? Abril 1871, ele abdica em favor de seu filho, Dom Pedro II, né? E volta a Portugal, onde vai reivindicar o trono e assumir, depois de resolver as pendências de ir lá com seu irmão Dom Miguel. Ele assume o posto, o cargo de rei de Portugal, Dom Pedro IV. Morre pouco tempo depois, Dom Pedro, morre muito novo, né? Mas aí nós vamos começar um outro momento da história do Brasil, que é a regência. Afinal de contas, o príncipe herdeiro da coroa brasileira tinha menos de 5 anos de idade. Então, forte abraço para vocês e até a próxima aula.